Oi, gente. Então, essa é a terceira aula. Eu parti em 3 partes. Na verdade, essa é a terceira parte. E acaba que eu fiz muitas questões, mas é bom porque a gente acaba varrendo todo o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá continuar. A gente vai fazer agora essa questão aqui, que é sobre cordas vibrantes. Em um violão afinado, quando se toca a corda Lá, com seu comprimento efetivo, harmônico fundamental, o som produzido tem frequência de 440 Hz. Se a mesma corda do violão é comprimida na metade do seu comprimento, a frequência do novo harmônico será... Então, primeiro eu vou fazer sem fórmula, a gente vai fazer só analisando, tá certo? Vamos supor que na hora... Eita, esquecemos a fórmula. Como é que a gente faz? Aqui tá o nosso violão, então esse comprimento da corda do nosso violão, a gente chama de L, certo? E ele diz que ele toca no seu harmônico fundamental. Então, aqui, o harmônico fundamental da corda tocada, né? No caso, vai ser só uma barriguinha. E essa barriguinha, a gente sabe que é meio comprimento de onda, é lambda sobre 2. Então, o que eu tenho nesse caso? Eu tenho nesse caso aqui o L, que é o comprimento da corda do nosso violão, vai ser igual a lambda sobre 2. No caso, vai ser igual a meio comprimento de onda. Só que o que acontece? Quando a gente toca pressionando, né, na metade da corda, aqui eu não tenho mais L, eu vou ter L sobre 2, certo? Só que ainda é um harmônico fundamental. Pode ver, só tem uma barriguinha, né, vamos dizer assim. Então aqui também é lambda sobre 2. Quando eu igualo esses dois, o que é que eu tenho? Tenho que L sobre 2 vai ser igual a lambda sobre 2. Nesse caso, eu posso cortar esses dois denominadores, né, que são iguais. Então, aqui eu sei que o meu comprimento de onda, ele é igual ao comprimento da minha corda. Faz total sentido, né? Porque se a gente prolongar aqui essa onda... Deixa eu pegar aqui outra cor para ficar um pouquinho melhor. Se a gente prolongar aqui, ó, dar continuidade a ela, não é? Pode ver que realmente um comprimento de onda corresponde a um L. Então, faz total sentido. Com isso, o que a gente consegue perceber, né? A gente tem a equação fundamental da onda, V igual a lambda vezes a frequência. Nessa equação, o que acontece? A velocidade é a mesma, porque o meio é o A, o violão é o mesmo, então a velocidade é a mesma. O que acontece? O nosso comprimento de onda, ele foi reduzido pela metade. Então, se ele for reduzido pela metade, a nossa frequência vai aumentar 2 vezes, porque a velocidade é a mesma, certo? Então, faz total sentido, porque quando a gente olha para esse comprimento de onda aqui, esse meio, né? Se eu continuasse essa onda, imaginem, continuo para cá, né? Ela ia até o outro pulso, né? Continuar ela aqui. Como se fosse fazer a onda toda. Não sei se dá para ver. E aqui, no caso, seria mais um L. Então, no caso, o meu lambda aqui, o meu comprimento de onda seria igual a 2 L's. E aqui, o meu comprimento de onda ele é igual a L, certo? Então, se eu diminuir meu comprimento de onda, eu aumento minha frequência na mesma proporção, porque a velocidade é a mesma. Vamos supor que agora a gente lembrou da fórmula. Ok, então o harmônico ainda é é o harmônico fundamental, né? Então o harmônico é o mesmo, a velocidade é a mesma, certo? Só que o L agora é L sobre 2. Então a gente poderia colocar na fórmula, né? L sobre 2. Aqui tem esse 2 aqui na frente, que é o 2 da própria fórmula, que a gente podia cortar, né? 2 dividido para 2 dá 1. Então o que acontece? Aqui meu comprimento de onda, ele diminuiu. Então, se ele diminuiu em 2, minha frequência também aumenta em 2. Faz total sentido, né? Então, mesmo com a fórmula, ou se você tiver esquecido a fórmula e fazer por essa análise daqui, dá bem certo. Então, a gente volta e vê que a nossa alternativa correta é a letra B. Dobra porque o comprimento de onda foi reduzido à metade. Correto. Lembrem, o comprimento de onda antes era 2L e passou a ser L. Outro ponto importante que eu quero que vocês se liguem aqui é isso aqui. Deixa eu pegar aqui meu violão. Eu vou tocar a corda solta, certo? Deu pra ouvir? Toquei a corda solta. Agora eu vou pressionar ela mais ou menos na metade do meu violão e vou tocar de novo. Corda solta. Agora pressionando na metade. Percebem que o som fica mais agudo. Eu sei que meu violão não tá muito afinado. Mas quando a gente diminui o comprimento, no caso, né, o comprimento esse daqui que eu tô me referindo, o som ele fica mais agudo.
E ele fica mais agudo porque nossa frequência aumentou. Vejam que aqui, ó, a nossa frequência dobrou. Então, ele ficou mais agudo. Lembrem daqui, ó, quanto maior a frequência, mais agudo é o nosso som. Ó, vou dar outro exemplo. Aqui, ó, essa é a corda Mi. Essa é a Mizinha. Ela tem um som um pouco mais agudo, ela tem uma frequência maior, certo? Então, vamos para a próxima questão. Aqui a gente tem uma questão da Unesp, só que é muito a cara do Enem. E o Enem, muitas vezes, ele se espelha em questões da Unesp, da FUVEST, da USP, né? Então, ele pega questões e adapta. Então, vamos lá. Cor da chama. Leia. Cor da chama depende do elemento queimado. Por que a cor do fogo varia de um material para outro? A cor depende basicamente do elemento químico, em maior abundância no material que está sendo queimado. O mais comum, vista em incêndio em simples velas, é a chama amarela, resultado da combustão do sódio, que emite luz amarela quando aquecido em altas temperaturas. Quando durante a combustão são liberados átomos de cobre ou bário, como em incêndios de fiação elétrica, a cor da chama fica esverdeada. Isso aqui vocês vão ver lá em química, é bem legal. É chamado teste da chama, é muito bom. Mas vamos lá. A luz é uma onda eletromagnética. Dependendo da frequência dessa onda, ela terá uma coloração diferente. A gente lembra lá do espectro eletromagnético, né? O valor do comprimento de onda da luz é relacionado com a sua frequência. E aqui é bem importante que ele vai dizer. E com a energia que ela transporta. Quanto mais energia, menor é o comprimento de onda, certo? E mais quente é a chama que emite a luz. Então, aqui ele deu uma relação bem importante. Quando eu tenho um comprimento de onda menor, porque segundo ele, né, eu vou ter mais energia, certo? E, consequentemente, se eu tenho mais energia, né, aquece mais, então a chama é mais quente. Luz com coloração azulada tem menor comprimento de onda do que luz com coloração alaranjada. Isso aqui faz total sentido, a gente vai ver lá no espectro eletromagnético, que realmente tem muita relação com o comprimento de onda, certo? Aqui, ó, aqui eu tenho o nosso espectro eletromagnético. A gente pode ver que aqui a nossa frequência é maior e aqui a nossa frequência é menor. Só que lembrem que V é igual a lambda F, certo? Só que nesse caso a velocidade é a mesma, que é a velocidade da luz. Então a gente vai sempre fazer a relação entre o comprimento de onda e a frequência, tá certo? Baseando-se nas informações e analisando a imagem, é correto afirmar que na região 1, a chama azulada, no caso seria isso aqui, na região 1, em relação à região 2 é mais amarelada, o que é? Vamos lá. Então vamos analisar. A região 1 eu tenho uma frequência maior, tá vendo? Do que na região 2. Só que ele fala pra gente aqui, ó, quanto mais energia, menor o comprimento de onda. Só que, para o comprimento de onda ser menor, a nossa frequência tem que ser maior, certo? Então, com isso, a gente percebe que o azul tem um comprimento de onda menor que o laranja. Então, o 1 ele vai ter menos energia do que o 2. O 1, no caso, o laranjinha, né, vai ter menos energia do que o 2. E isso está presente na letra C. A chama é mais fria. Por quê? A região 1 vai ser mais fria do que a região 2, porque a região 1 é a região laranjinha. Então, ela tem uma frequência menor do que a frequência da região 1. Se ela tem uma frequência menor, ela tem um comprimento de onda maior, certo? E aqui era uma questão aberta, mas eu trouxe para vocês porque é importante a gente ter isso em mente. Eu tenho como se fosse um lápis, né, dentro de um copo, e aqui eu adicionei água e a gente tem esse efeito quebrado, né? Porque o lápis parece quebrado. Então, ele vai parecer quebrado por conta da refração. A gente viu isso lá em ondulatória, né? Mas a gente vai ver de novo lá em ótica, bem direitinho, a gente vai ter mais cálculos para fazer. Aqui é mais teórico. Então, quando a gente coloca o lápis dentro da água, ele parece quebrado porque os índices de refração do ar e da água são diferentes. Então, a luz, quando ela vai passar aqui nesse meio, ela tem mais dificuldade. Então, imaginem, a luz no ar, ela passa mais rápido do que aqui na água, certo?
E aqui é a nossa última questão, prometo. Em academias é comum a utilização de cordas para a realização de alguns exercícios, dentre os quais o batido de corda simultânea é o mais comum. Ana resolveu tentar realizar o exercício, porém não conseguiu concluir. Dessa forma, seu professor a instruiu a realizar o exercício com uma corda mais fina para que ela conseguisse concluir o exercício mantendo o ritmo adequado. Mantendo o ritmo adequado. Acho que isso é importante. Qual a explicação para tal evento? A gente tem que lembrar que a velocidade na corda, isso aqui a gente não vai fazer conta, tá? Só análise. Raiz de T, no caso é a força de tração, sobre μ. E esse μ é densidade linear, é massa sobre comprimento, certo? Então, o que acontece? Se eu tenho uma corda mais grossa, eu tenho uma densidade linear maior, porque eu tenho mais massa por unidade de comprimento, entende? E o que acontece? Nesse exercício, ela não estava conseguindo fazer com a corda grossa. Então, o professor pede para ela trocar para uma corda mais fina, certo? Para que ela consiga manter o ritmo, no caso, manter a velocidade. Então, qual a explicação para tal evento? Vamos lá. Ana conseguiu manter o ritmo porque, mesmo aplicando a mesma força, a densidade linear da corda era menor. Assim, a velocidade foi maior. Vamos lá. Ela aplica a mesma força, certo? Só que a corda fina, ela tem sim uma densidade linear menor. Então, ela vai conseguir sim uma velocidade maior do que aquela que ela estava conseguindo com a corda grossa, né? Então, ela vai conseguir manter mais o ritmo. Ah, está correto. Vamos ver as outras. Ana não conseguiu manter o ritmo com a corda mais grossa porque sua densidade linear era menor. Não, a densidade linear da corda grossa é maior. Lembre, vou ter mais massa sobre a unidade de comprimento, certo? Ao tentar realizar o exercício com a corda de maior densidade linear, Ana aplicou uma força menor. Não necessariamente, né? Ela fez muito esforço para conseguir fazer o exercício com a corda maior, né? Ao aplicar a mesma força, Ana conseguiu uma velocidade menor, acho que aqui era um R, na corda mais fina. Não, no caso seria uma velocidade maior, né? Quando a gente faz essa relação aqui, dá uma velocidade maior. Então, a letra A é o correto. Então, é isso, gente. Sei que foi muitos exercícios, né? Mas é importante pra gente varrer todo o conteúdo e ver como realmente cai. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E beijos, bons estudos.